E aí pessoal da Fuelbenz, tudo bem com vocês? Rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui na Fuelbenz. Esse aqui é um conteúdo diferente que a gente vai começar a fazer, que é um conteúdo de notícias automotivas. Eu havia comentado que eu ia fazer esse tipo de conteúdo aqui pra vocês. E hoje vai ser o primeiro vídeo até numa notícia aí bem polêmica. Saiu em todas as matérias essa semana, já logo de segunda. Ontem acho que já tinha alguns rumores, não li nada sobre muito forte ontem, mas hoje saiu em todas as mídias aí, referente ao fechamento das últimas unidades da Ford no Brasil. Ou seja, a montadora, a fábrica que fabrica a Ford, vai deixar de fabricar o Ford Ka, o EcoSport, os carros que eram fabricados ainda aqui no país. Muitos carros da Ford que rodam aqui, como a Ranger, Edge, Mustang, que ainda tem veículos aqui no país, vêm de fora, já vem de importação. Ou seja, eram muito poucos modelos que eram fabricados aqui no país. Dessa forma, rapaziada, o que acontece? O custo, Brasil, todo mundo já sabe que não é um custo barato. A gente tem uma carga tributária muito alta. Então, quando você coloca o custo Brasil em paralelo às baixas vendas que estavam acontecendo, a queda de vendas, a queda de faturamento das empresas, das multinacionais tem caído muito. Embora algumas outras tenham se destacado, como o Toyota, que lançou alguns outros modelos que tiveram um número de destaque, mesmo assim, os números para as montadoras não estão sendo bons. E dessa maneira, não fica competitivo para a montadora, ela está num país onde não dá lucro para ela. Vamos explicar assim, mais ou menos. Eles estão tentando fazer um bolo, vamos supor que o carro é um bolo. As montadoras, elas investem dinheiro para fabricar esse carro. Elas têm custo de molde, de engenharia, de projeto, de fabricação, de teste. O projeto de um carro começa, antes do lançamento, começa de 5 a 10 anos o projeto de um carro. Embora a gente tenha alguns projetos aí que façam facelift, que são projetos que são atualizados rapidamente, a gente tem ainda custos de fabricação, de manutenção. As fábricas não podem tirar o modelo de linha e já tirar os moldes, já jogar os moldes fora, ou reutilizar os moldes. E quando passa a não dar lucro, passa a não ser interessante para a montadora ter a fabricação dos carros. Voltando na ideia do bolo, a mesma coisa que a montadora precisa investir aí R$50 para fabricar um bolo. Para daqui a 6 anos ela vender esse bolo por R$100. Só que daqui a 6 anos ela não consegue vender todos os pedaços de bolo, o custo do bolo aumentou, ou seja, a farinha está mais cara, o ovo está mais cara, a mistura do bolo está mais cara, o chocolate está mais caro, a forma está mais cara. Tudo ficou mais caro. Então deixa de ser interessante para a indústria manter em fabricação aquele carro. Dessa maneira, eles começam a procurar alternativas de sobreviver. A montadora não vai fechar. Uma montadora que média de faturamento, se não me engano, em 2017, 2018, de 50 bilhões igual a Ford, ela não é uma alternativa dela fechar a indústria e nem repassar todo o custo pro cliente. Porque ela sabe que quanto mais ela repassar o custo, mais ela deixa de vender. Então, rapaziada, eu fiz alguns estudos aqui que eu vou colar na tela para vocês, e todos os links, matérias que eu levantei aqui, vão estar disponíveis para vocês aqui. Se vocês quiserem ler todas as matérias na íntegra, vão estar disponíveis para você aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, rapaziada, eu fiz mais ou menos uma linha do tempo aí. Como que a Ford anuncia no dia 11 de janeiro que ela vai fechar a unidade do Brasil e tudo mais, sendo que no dia 5 ela anunciou que a Ranger vai ter um recorde de picape média que mais se destacou. Ela vai ter um recorde. Entre as picapes médias do mundo inteiro, a Ranger foi a que dentro do segmento dela ela mais se destacou. E agora ela está anunciando um fechamento de fábricas, não só no Brasil, tá, rapaziada? Teve fábricas no mundo inteiro que foram fechadas, outras fábricas que foram deixadas de ser abertas, estavam com o projeto tudo pronto para inaugurar uma fábrica nova, e eles deixaram inaugurar a fábrica e procuraram unificar a montagem desse carro numa outra fábrica já funcionando, tentaram remanejar esses custos aí, porque não era compensatório. Eles criaram uma fábrica. Em 2016, eles deixaram de inaugurar uma fábrica nova no México, que ia ser basicamente dedicada para a fabricação do Focus em nível mundial. A inauguração dessa fábrica foi cancelada devido que no mesmo ano eles tiveram uma queda nos lucros, tiveram queda de vendas. Eles tiveram uma queda nos lucros de 37,7% em 2016. Comparado ao mesmo período do ano anterior. De 2015 para 2016 eles tiveram uma queda de 37,7% de lucro, que fez com que eles desistissem de abrir uma fábrica nova. É lógico, se você está fabricando produtos, não está dando lucro, você vai inaugurar mais uma fábrica para quê? Faz sentido. Foi o que eles fizeram. Então eles pegaram essa produção do Focus, que ia ser inaugurada numa fábrica nova, e remanejaram para uma outra fábrica, que também no México, eles iam inaugurar uma nova fábrica, uma fábrica que já tinha no México, para estar fabricando junto com a Ranger e a Bronco, que também em escala mundial
a Ranger vem para o Brasil e vai para outros países, Argentina e tudo mais. Eles unificaram, então ao invés de inaugurar uma fábrica nova dedicada para o Focus, jogaram para dentro dessa fábrica onde já fabrica o Bronco e a Ranger. Dessa forma, galera, o que acontece? Eles economizam muito dinheiro. Não é pouco dinheiro que você economiza. Ah, mas você fabricaria dedicadamente para o Focus. Mas se não está vendendo muito, você pode pegar um pedaço da fábrica e colocar lá para fabricar o Focus, no caso. Você não vai ter um custo, por exemplo, se você tem um porteiro, você vai ter o mesmo custo desse porteiro. Numa outra fábrica você vai ter o custo de um outro porteiro. E por aí vai, os custos só vão aumentando. Isso, rapaziada, eu estou citando em 2016. Então, para quem está falando que é uma crise de agora, que foi tudo causado pelo governo atual, que foi o Covid, não é. Nenhuma montadora toma uma decisão de nível mundial, igual a Ford está tomando, de um dia para a noite. Não é um problema de 6 meses, igual foi o Covid, que vai fazer com que todas as fábricas da Ford se fechem. É claro que o Covid influenciou e impulsionou essa decisão deles. A pandemia fez muito menos dinheiro circular no mercado, as vendas de automóveis novos só caíram, embora a gente teve, principalmente aqui no Brasil e nos Estados Unidos, teve questões de ajuda emergencial que injetou dinheiro na economia do país, porém a gente teve vários casos de que o faturamento caiu, o funcionário assalariado teve meses que recebeu metade do salário, 70% do salário, devido a ajustes aí que as empresas foram fazendo para manter o emprego da turma. Então, o Covid foi responsável por essa paralisação nas linhas da Ford? Também, não descarte essa hipótese. Ele impulsionou isso, mas não é o resultado. O Covid, a gente está falando de quase um ano, mas essa decisão da Ford já vem acontecendo em outras fábricas há 1, 2, 3, 4 anos que a Ford já vem fechando algumas unidades. Tempos atrás, ela já havia fechado a unidade de fabricação de caminhão no país. E isso foi no começo do Covid. Então, uma montadora do nível da Ford de faturar 50 bilhões de dólares por mês, ela não vai tomar uma decisão rápida assim. Começou o Covid, cancela, para de fabricar a linha de caminhão. Ela não vai fazer. Até mesmo porque em 2017 a Ford estava praticamente custeando a fabricação de veículos menores como Ford Ka, Ford Ka Plus e EcoSport, com a fabricação, com o lucro que ela tinha em veículos maiores. Os veículos da linha Ford Cargo ali, eles estavam tendo uma margem de lucro muito boa. E esse lucro eles estavam subsidiando a linha de carros menores. Ou seja, eles não queriam parar de fabricar veículos menores, até para não perder nicho de mercado e saber toda essa transformação que ia acontecer, deles terem que importar esses veículos. E eles estavam subsidiando esse custo aí dos caminhões para os carros menores. Ou seja, eles tinham um lucro maior e aqui eles não tinham nada, mas eles custeavam aqui, então para eles na balança aí, acabava compensando a fabricação dos veículos. Porém, rapaziada, uma coisa que eu quero explicar bastante aqui, quero fazer um vídeo dedicado disso, mas eu vou falar que muita gente acha que as montadoras são bilionárias porque elas ganham muito dinheiro em cima de você, consumidor aí, que compra o carro novo e tudo mais. Cara, as principais pessoas que ganham dinheiro em cima de um carro novo, quando você compra ele, são dois principais fatores. É o governo, quando você paga todas as cargas tributárias envolvidas num carro novo, em todas as peças ali agregadas ali daquele carro, e os bancos, porque boa parte do povo brasileiro não consegue comprar um carro à vista, então ele financia. Então, se você considerar aí num custo, quando você financia um carro, você tem uma alta taxa de custo, tem valores aí que chegam a valer, financiamentos que chegam a valer um carro e meio, financiamentos que juros abusivos aí, chega a 2 carros, aí você compra um carro e você está pagando 2. Então, rapaziada, nem sempre as montadoras são as glãs do mercado. Ou você acha que a Ford ia preferir manter toda a ação, toda a movimentação dela no Brasil com um lucro pequeno, ou fechar tudo e ter que voltar para operações ou remanejar operações novas? Um dos principais inimigos do nosso mercado automotivo aí está nas grandes cargas tributárias que a gente tem dentro do veículo. Só para vocês terem uma noção, galera, carros 1.0 tem o IPI, que é o Imposto sobre Produto Industrializado, carros 1.0 partem de 7% de imposto. Ou seja, se você comprou um carro de 100 mil, 7 mil vai para o governo sem ele fazer absolutamente nada, vai 7 mil reais para ele num carro 1.0. Nos carros 2.0, você já paga 11%, ou seja, se você comprou um carro 2.0, 0 km, você pagou 11% de IPI, imposto só para o produto ser industrializado aqui no país.
Então assim, são cargas tributárias gigantescas. Aí você fala assim, pô, mas o cara lá então, ele comprou uma Ferrari 5.4, 6.0, diversos motores com maior litragem aí, e ele paga os mesmos 11% de imposto? Errado, rapaziada. Quanto maior a potência do veículo, maior o imposto. Ou seja, veículos com potências superiores, veículos mais potentes, podem chegar com uma variância de IPI de 18% a 25%. Ou seja, se você comprou um carro superesportivo de 200 mil reais, você está pagando aí quase 50 mil reais de imposto. Ou seja, um quarto do veículo foi só de imposto para o governo. Então assim, e agora, além disso, além desse imposto do IPI, que é o Imposto sobre Produto Industrializado, a gente tem o ICMS. E o que é o ICMS? O ICMS é o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, que é uma outra taxa de imposto que o governo impõe aí nas transações aí de compra e venda, que você acaba pagando em alguns produtos, geralmente produtos novos. Então, rapaziada, mas assim, carros usados também tem imposto, não é só sobre produtos novos, é a maior parte em produtos novos. E esse imposto foi o que gerou boa parte aí de um movimento aí feito em redes sociais, aqui na minha cidade, se não me engano, anteontem teve uma passeata sobre isso, que é o que? É o aumento decretado pelo governador sobre o ICMS, ou seja, o imposto que já era de 12% vai subir para 13,3%. Ou seja, ele vai ter um aumento aí, ele já é um imposto que está aumentando, ao invés de ele estar abaixando para ajudar a população a comprar mais, é um imposto que está subindo para ajudar a pagar a conta do governo. Tem uma outra curiosidade, rapaziada, que eu não sabia, que eu fui, na pesquisa que eu fiz para fazer esse vídeo, eu descobri, que assim, que daí começa a ter umas coisas absurdas no país. Eu, que, cara, sou entusiasta, estou sempre vendo sobre carro, a maioria do meu Facebook é sobre carro, WhatsApp é tudo sobre carro, a gente fica de cara com algumas informações que a gente não sabe, e quando a gente descobre a gente fica até preocupado. O IPI, ele tem uma alíquota que aumenta se o veículo for 1.0 ou 2.0 ou nessas litragens, somente gasolina. Não faz o mínimo sentido isso. Você cobrar maior imposto pelo produto sendo industrializado e porque ele vai utilizar somente gasolina. Detalhe, rapaziada, o que acontece? O combustível no Brasil é um monopólio, só vem da Petrobras. As refinarias de combustível aqui no país é um monopólio, é do governo. Ou seja, o governo ele cobra uma taxa se você quiser ter um veículo dedicado para comprar o combustível do governo. Então não faz sentido, é uma roda que não gira. Você tem o consumidor pagando o imposto para comprar o carro, e ele paga um imposto maior porque esse carro é a gasolina. E essa gasolina é do governo. E quando você compra a gasolina, você paga quase 40% de imposto. Você paga metade do combustível que você paga, se você olhar uma notinha fiscal, é imposto. Só para vocês terem uma noção, galera, tô olhando aqui a matéria aqui, ó. As alíquotas de imposto para a gasolina variam de 25% a 34%, e de 15% a 25% no diesel e de 12% a 30% no etanol. Ou seja, galera, quando você considera aí gasolina e diesel, que são os principais combustíveis fornecidos pela Petrobras, a gente está pagando aí no mínimo praticamente 1/3 do produto ali, chega em alguns casos quase a metade do produto que a gente consome na bomba de combustível, a gente paga para o próprio governo que vende a gasolina. Ou seja, e ela te cobra mais na hora de você comprar um carro novo, ela te cobra mais porque esse carro é dedicado à gasolina. E para ajudar, ela não te deixa utilizar um carro de passeio a diesel, ou seja, que teria uma alíquota, no caso aqui, menor de imposto, que ajudaria em algumas coisas. Então, rapaziada, é assim, os maiores inimigos das montadoras hoje não é o povo, não é o poder aquisitivo do povo. São as altas taxas do banco e os nossos impostos altíssimos. Dessa forma, faz com que montadoras queiram sair fora do país, indústrias no geral queiram sair fora do país, e o principal afetado é o povo, que não vai conseguir chegar num valor acessível de carro. Por exemplo, assim, se não cheguei a ver sobre, mas não tem previsão
da Ford colocar a produção do Ford Ka e do Ford Ka Plus e do Fiesta, que são os veículos de entrada ali da Ford, num outro país e importar isso pro Brasil. Ou seja, vão começar a entrar linhas de carros, vão colocar uma EcoSport, vão tentar colocar um SUV igual o Bronco, que já foi anunciado, a Ranger, vão tentar adequar aí a realidade do Brasil, veículos mais caros. E aí o povo fica reclamando que tá R$ 70.000 um carro popular, mas é justamente por isso, quando você coloca no papel aí que você paga aí considerando na média aí 10% de imposto num carro 2.0, aí se esse carro é gasolina você paga mais 10% e de ICMS você paga 12%. E lembrando, galera, que se o carro é fabricado num estado e vai para outro, você tem uma diferença de alíquota de ICMS, então é geralmente 12% aqui no estado de São Paulo. Mas você tem diferentes alíquotas, às vezes compensa você comprar um carro vindo do Paraná e tem toda essa questão aí tributária que acaba envolvendo o nosso país. Então, rapaziada, esse vídeo é para abrir um pouco a cabeça da galera aí que põe só culpa nas montadoras, põe só culpa em gestões atuais de governo. A culpa é do governo como um todo, desse ano e de muitos anos, por não ter uma reforma tributária que incentive as indústrias a continuarem fabricando produtos aqui no país. Quem trabalha em fabricação de produtos aí, tá vendo as altas de preços devido ao monopólio de aço, devido ao monopólio de várias, não é um monopólio dedicado, mas assim, são muito poucas indústrias no Brasil que industrializam aço. Então, qualquer momento o preço pode subir e o consumidor tem que pagar o preço. Não, falta muita estrutura industrial no nosso país. Assim, falta um apoio do governo para as indústrias continuarem a fabricar, continuarem a estar estáveis aqui no país. Caso contrário, rapaziada, a Ford vai ser só uma das primeiras a deixar o nosso país. Assim como o Volkswagen já anunciou lá atrás que algumas operações já deixou de fabricar. Só para vocês terem noção, uma operação que entra nesse meio aí que eu conheci de perto, que eu fiquei sabendo, muitas indústrias de peças, autopeças, estão preferindo fabricar nas suas sedes que estão com demanda de produção devido à fabricação baixa, eles estão preferindo fabricar câmbio na Alemanha, peças nos Estados Unidos, muitas coisas hoje vêm da China e são peças boas que vêm da China, porque são mais baratas do que quando você coloca no ponto do papel para fabricar no país. A mão de obra do país, você tem contribuição sindical, você tem altas cargas tributárias em cima do funcionário, que não é só a questão do veículo, você tem que considerar que desse veículo tem um imposto, que a empresa paga o imposto do funcionário e a conta é infinita. Quando a gente para pensar, um faturamento médio da Ford teve um ano aí que foi de $50 bilhões e ela estava reclamando que ela teve um lucro líquido de 3,8 a 4,3 bilhões aí nessas diferenças de um ano aí, acho que foi 2015 para 2016. Ou seja, quando você para pensar, uma indústria do tamanho da Ford, ela tem um lucro líquido de menos de 10%. O que para uma indústria do patamar da Ford é de se estranhar, porque você tem muitas indústrias menores aí no país que fabricam outros tipos de produtos que ganham porcentagens muito maiores. Geralmente loja trabalha com 100% de margem e uma indústria do cacife da Ford está tirando uma média de 10% de lucro líquido. É muito pouco quando você coloca que o governo está de braços cruzados e tirando aí 20, 25, 30, quando você coloca no combustível é 35% de braços cruzados, fazendo com que os reais empresários, as empresas que querem empregar pessoas aí, no caso da Ford, 3.500 pessoas em uma unidade que se desfaz, é complicado. Então, rapaziada, esse vídeo foi mais para alertar o pessoal, para abrir um pouco a cabeça, me serviu para estudar também um pouco da história da Ford. Para quem não sabe, Ford foi que criou a linha de produção. Hoje, se você conhece uma linha de produção, é devido à Ford. A Ford foi que criou isso lá atrás. Então, não é uma empresa de hoje, é uma empresa de muitos anos aí, e ela está fazendo uma decisão necessária e sábia, porque o custo do nosso país não é brincadeira. Então, que sirva para você votar melhor, que sirva para você entender um pouco sobre imposto, que sirva para você entender um pouco sobre a história dos últimos anos da Ford e da trajetória das indústrias automotivas no Brasil. Se gostou,
deixa o like, compartilha esse vídeo aí, vamos fazer chegar em maior número de pessoas aí para que a gente possa disseminar essa informação e fazer com que o conhecimento sobre o imposto que a gente paga aí na hora de comprar um carro, porque o sonho de todo mundo aí é ter um carro, e geralmente o sonho do brasileiro é justamente um carro zero. Então é legal a gente conhecer o tanto de imposto que a gente paga aí num carro, beleza? Valeu, rapaziada, obrigado, um forte abraço e até mais.